Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, quem está falando aqui é Everton, professor, obreiro da Casa de Deus. Meus irmãos, iremos estudar a lição juvenil, certo? A lição número 7, onde vai falar sobre a importância da comunicação, certo? O nosso textuário vai dizer o seguinte: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Romanos capítulo 12, versículo 13. A nossa leitura bíblica em classe está lá em Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 21, que diz o seguinte: o amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns com os outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos nas suas necessidades e segui a hospitalidade. Abençoai ao que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Aqui está falando que a gente não deve desejar o mal para o próximo. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Na verdade, a Bíblia diz assim: não dê lugar à ira, né? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Aqui, essa passagem aqui, versículo 19, né? Não vos vingueis, amados. Aí diz assim: não dá lugar a ira, mas na verdade a Bíblia fala que a gente não deve dar lugar à ira, certo? Porque a vingança, ela é do Senhor. Então, meus irmãos, uma lição muito boa para o nosso aprendizado. Vamos lá, antes de começarmos a lição, como já falamos aqui que a comunicação é de extrema importância, né? E a palavra comunicação tem a ver com interagir, com interação, certo? Então nós vimos aqui que a comunicação é de extrema importância. Nós só chegamos hoje até aqui, primeiramente Deus, porque Deus permitiu, e lógico também porque Deus nos capacitou com a comunicação, certo? Sem a comunicação, sem comunicação não há progresso, certo? Sem comunicação não há prosperidade, certo? Nós vimos aqui qual é a grande diferença entre os seres humanos e os demais animais. Claro que os animais se comunicam entre si, mas a comunicação que o ser humano tem é diferente, né? Deus nos capacitou com a comunicação, podemos assim dizer, extraordinária, né? Falarmos outros idiomas, nos comunicar de várias formas, certo? Então Deus nos capacitou com esse, como é que eu posso dizer, privilégio da comunicação, podemos assim dizer. Olha aqui, meus irmãos. Então, comunicação tem a ver com interagir, uma interação com o próximo, certo? Com Deus. Olha aqui, nós só conhecemos Deus porque Deus, certo? Deus se revelou para a humanidade, certo? Não foi ao contrário, não, viu? Não foi a humanidade que se comunicou com Deus, mas foi Deus que se revelou a nós através da Bíblia Sagrada, né? Através de homens e mulheres que ele escolheu para servir a Ele, e nos últimos dias, através de seu Filho, Jesus Cristo, certo? Então foi Deus que se revelou à humanidade, não a humanidade que descobriu Deus, certo? Vamos lá, olha aqui. Existem dois tipos de comunicação, três tipos, perdão. Nós temos aqui a comunicação verbal, certo? Que é transmitir de forma falada, ou seja, a gente transmite uma mensagem, um pensamento ou uma ideia através da forma falada, certo? Tem a comunicação escrita, certo?
Deus se comunicou com várias pessoas e se comunica conosco, meus irmãos, através da forma falada. Deus fala ao nosso coração. Deus fala ao teu coração. Deus falou com os profetas, com homens e mulheres que hoje têm os seus nomes escritos na Bíblia Sagrada, certo? Então Deus se comunica de forma verbal com a humanidade, falando. Deus se comunica de forma escrita. O que é uma comunicação escrita? É quando nós transformamos a linguagem falada na forma escrita, certo? Por isso, meus irmãos, que a escrita é muito importante para o progresso da humanidade. Se hoje nós chegamos até aqui, é porque nós somos capacitados também com a comunicação escrita, certo? Experiências, tanto espiritual como científica, como de leituras, foram relatadas muitos anos atrás e nós temos acesso por causa da comunicação escrita, certo? E tem a comunicação visual, né? Que usa as imagens, através de imagens, com linguagem corporal, podemos assim dizer, certo? Às vezes quando a pessoa quer transmitir alegria para você, ele faz a feição dele do rosto para uma forma alegre, você percebe. Da mesma forma que se a pessoa não gostou de alguma coisa, a pessoa vai mudar a feição da sua face para uma forma que não gostou, para informar que não gostou. Então isso é a comunicação visual, né? E também se usa imagens, certo? Olha aqui, meus irmãos, não existe relacionamento, certo? Não existe relacionamento sem a comunicação, certo? Então não existe relacionamento sem comunicação. Não existe relacionamento sem comunicação. Não existe relacionamento com Deus se não houver uma comunicação, certo? Não existe um relacionamento com o próximo, certo? Sem comunicação, com a família. Não existe comunhão com Deus sem comunicação, certo? E para finalizar essa parte aqui, olha aqui, perdão, bati aqui na caixa. Olha aqui, olha. Alguns cientistas, não são todos, alguns cientistas falam que Deus não existe porque não encontraram evidências no universo. A Bíblia diz que ninguém pode ver Deus e viver. Então Deus se comunica com a humanidade. É porque muitos cientistas, né, eles se apegam naquilo que eles podem provar, na matéria, né, naqueles que eles possam pegar, ver, certo? Mas ninguém pode ver Deus e sobreviver. Então Deus se comunica com a humanidade, Deus se comunica comigo e com você através da comunicação verbal, que é transmitida de forma falada. Certo? Deus fala ao meu e ao teu coração. Deus fala de forma escrita através da Bíblia Sagrada. E também Deus fala de forma visual, né? Nós podemos ver aqui, quando nós olhamos a natureza, os astros celestes, nós podemos ver tudo isso revela a existência de um Deus maravilhoso, de um Deus supremo, de um Deus soberano que controla todo o universo. Então, meus irmãos, vou parar por aqui e vamos iniciar o capítulo 1 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando no capítulo aqui da lição, o primeiro capítulo vai falar sobre a importância da comunicação. Ele se divide em alguns tópicos e o primeiro vai dizer o seguinte, primeiro tópico, somos seres comunicáveis. Segundo, os benefícios da boa comunicação. E terceiro, a bênção da comunicação com Deus. Certo? No segundo capítulo vai falar sobre os perigos da falta de comunicação. E no terceiro vai falar sobre resgatando a comunicação saudável. Vamos lá. Seres comunicáveis. Olha aqui, meus irmãos. A importância da comunicação. Certo? Nós vemos aqui que Deus nos criou como seres comunicáveis, né? Deus nos criou como seres humanos capazes de nos comunicar uns com os outros, certo? Nós vemos aqui que a importância, né, de nos comunicar. Quando não há comunicação, aí vem problemas, certo? Vem problemas sociais, vem problemas de relacionamento, vem problemas psíquicos, certo? Então temos que nos comunicar. Quando o ser humano deixa de fazer a função para a qual ele foi criado, então isso atrai problemas, certo? Deus nos criou e quando a gente quer fazer o contrário daquilo que Deus quer que a gente faça, ou seja, o contrário daquilo que nós fomos criados, aí vem os problemas. Olha aqui, meus irmãos,
a importância da comunicação. Olha aqui. Nós vemos aqui que a comunicação é de extrema importância, certo? Eu criei aqui só para vocês verem aqui. Primeiro, nós temos que nos comunicar com Deus, certo? Através da oração. Quando eu me comunico com Deus através da oração, isso me fortalece como ser humano na vida espiritual e na vida psíquica, certo? Na vida física, em todos os sentidos, na vida profissional e tudo, certo? Então, quando eu tenho uma boa comunicação com Deus, isso gera fé, certo? Gera fé. Vou botar até aqui a palavra aqui, ó. Isso gera fé, certo? Olha aqui, uma boa comunicação vai trazer uma troca de ideias, certo? De ideias, isso tanto na vida profissional, certo? Na vida conjugal, na vida familiar, em todos os sentidos. Então tem uma troca de ideias. Quando tem uma boa comunicação, tem troca de ideias. Quando tem uma boa comunicação, nos desenvolve como ser humano, certo? Então a comunicação nos desenvolve como ser humano. Uma boa comunicação traz salvação, certo? Uma boa comunicação traz salvação através da comunicação com Deus, certo? Porque se eu não me comunico com Deus, não há salvação, certo? Olha aqui, comunicação fortalece relacionamentos. Uma boa comunicação fortalece relacionamentos. Uma boa comunicação traz comunhão com Deus, com o próximo, certo? Olha aqui, uma boa comunicação aumenta a capacidade de pensar, porque vai ter uma troca de ideias, certo? Isso também no meio profissional, certo? Quando as pessoas trabalham em equipe, a empresa ou o grupo se desenvolve bem melhor. Porém, quando a gente trabalha numa empresa, ou até mesmo na igreja também, um projeto na igreja, quando não há um trabalho em equipe, ou seja, quando não há uma boa comunicação, aí gera problemas, certo? Então, uma boa comunicação vai aumentar a capacidade de pensar. Uma boa comunicação resolve problemas. Olha aqui, olha, uma boa comunicação resolve problemas. Uma boa comunicação traz paz. Glória a Deus. E uma boa comunicação evita conflitos, certo? Então, uma boa comunicação vai desenvolver tudo isso aqui e muito mais. Uma boa comunicação através de oração, aí vem troca de ideias, desenvolve a pessoa como ser humano, salvação, fortalece relacionamentos, comunhão, aumenta a capacidade de pensar, resolve problemas, evita conflitos, traz paz. Então isso são os benefícios de uma boa comunicação, certo? Olha aqui, então eu já falei isso, que é os benefícios da boa comunicação. E a bênção da comunicação com Deus. Olha aqui, meus irmãos. Quando eu oro, certo? Quando eu oro, eu me comunico com Deus, certo? Como é que eu faço para me comunicar com Deus? Eu vou orar em casa. Se eu estiver no trabalho ou na rua, eu posso orar em espírito, né? Através da mente, eu orar a Deus. Então, quando eu oro, eu me comunico com Deus, certo? Quando eu leio a Bíblia, certo? É Deus que se comunica comigo. Vocês entenderam? Quando eu oro, eu me comunico com Deus. Quando eu leio a Bíblia, quando você lê a Bíblia, então é Deus falando comigo e com você através da sua palavra, de forma escrita, certo? Deus fala no nosso coração. Então, como fala o primeiro capítulo aqui, Deus nos capacitou como seres comunicáveis, certo? Se não houver comunicação, vai gerar problemas. Olha aqui, vocês lembram aqui, olha aqui a comunicação como é importante, né? Antigamente, quando o povo queria consultar a Deus, eles não poderiam consultar de forma direta. O povo, certo? Eles buscavam ou o sacerdote ou o profeta, certo? E o profeta e o sacerdote falavam com Deus. Aí Deus dava resposta ao profeta ou ao sacerdote, e o sacerdote e o profeta davam resposta ao povo. Com a morte de Cristo, glória a Deus porque Cristo morreu por nós na cruz, sem nós merecermos. Com a morte de Cristo na cruz, esse véu que separava Deus da humanidade, podemos dizer, da presença de Deus. Então hoje, certo? Hoje, vou botar aqui, olha, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus e de nos comunicarmos com Ele, certo?
Deu para vocês entenderem, né? No Antigo Testamento era o povo buscava o sacerdote, o profeta, e eles falavam com Deus. Aí Deus dava a resposta ao profeta, ao sacerdote, e eles transmitiam essa mensagem ao povo. Com a morte de Cristo, hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, certo? Então é isso, meus irmãos. Vou parar por aqui, falando sobre a importância da comunicação, e vamos iniciar já o capítulo 2 aqui da lição. Meus irmãos, agora voltando aqui no capítulo 2 da lição, vai falar sobre os perigos da falta de comunicação, que se divide em alguns tópicos. O primeiro vai dizer o seguinte: quais os fatores negativos da falta de comunicação? Segundo tópico, qual o alcance negativo da falta de comunicação? E terceiro, comunicando com sabedoria. Então eu fiz esse quadro aqui, olha aqui, meus irmãos. A boa comunicação, vou repetir, uma boa comunicação traz progresso, certo? Uma má comunicação traz regresso, certo? Então, se eu tenho uma boa comunicação, eu vou progredir. Se eu tenho uma má comunicação, eu vou regressar. Em vez de progredir, eu vou regressar. Então, meus irmãos, é importante, nós pedirmos a Deus a sabedoria, nós pedimos a Deus que Ele nos capacite, né, com dons espirituais, com sabedoria, certo? Nós vemos aqui que uma boa comunicação também é um dom de Deus. Tem pessoas que sabem se comunicar, certo? E olha aqui, e para ter uma boa comunicação, não precisa mentir. Para ter uma boa comunicação, não precisa ter inveja, não. Uma boa comunicação, meus irmãos, ela vem de Deus. Se vem de Deus, ela se baseia em coisas boas, na verdade, na justiça, na comunhão. Então, uma boa comunicação, meus irmãos, traz benefícios. Vou repetir, uma boa comunicação nos faz progredir, certo? Uma má comunicação nos faz regressar. Mas vamos lá, olha aqui. Falta de comunicação, vamos lá. Perdão. Uma falta de comunicação gera muitos problemas. Assim como uma boa comunicação traz muitos benefícios, uma falta de comunicação traz muitos malefícios. Vamos lá. Olha aqui. Falta de comunicação vai trazer morte, certo? Uma falta de comunicação vai trazer morte, porque a falta de comunicação vai gerar muitos fatores que vai trazer doenças psíquicas e consequentemente, doenças físicas, certo? Então, a falta de comunicação vai trazer morte, certo? Olha aqui, falta de comunicação vai trazer guerra. Nós temos vendo guerra aí entre Ucrânia e Rússia, Israel com o grupo terrorista, tudo isso, né, se existisse uma boa comunicação entre eles, não haveria guerra. Eu não vou aqui defender parte A ou parte B. Eu vou dizer o seguinte: onde existe uma boa comunicação, não tem guerra, certo? Tem um escritor, que eu não lembro qual era o escritor, eu não sei se foi Augusto Cury, uma certa vez, eu acho que foi ele, que disse uma certa vez, ele dizia o seguinte, no livro que ele escreveu, que diante de uma afronta, se nós parássemos para pensar durante um minuto, não teria confusão, não teria problemas, não teria briga, certo? Então, se diante de uma afronta, diante de um problema que ia gerar conflitos, se a gente parasse para pensar durante um minuto, não teria problemas, não teria conflitos, porque a gente ia pensar nas consequências, nós íamos pensar nos malefícios que uma confusão traz. Então, falta de comunicação traz guerra, falta de comunicação traz depressão, né? Uma pessoa depressiva, ele se afasta de tudo e de todos, não quer se comunicar com ninguém. Então, falta de comunicação também pode gerar depressão, certo? Falta de comunicação faz os problemas se multiplicarem, porque problema todos passamos, problema todos nós temos, certo? E o problema só deixa de ser problema quando é resolvido. Se o problema não é resolvido, ele se multiplica. Então, falta de comunicação faz os problemas se multiplicarem. Olha aqui, falta de comunicação traz problemas de ansiedade, certo? Eu não sofri de ansiedade, eu não tenho problema com ansiedade, mas conheço pessoas que têm, certo? E é um problema sério, né? Nós devemos tratar, pedir orientação a Deus, procurar orientação médica, mas a falta de comunicação também traz problemas de ansiedade. Olha aqui, veja como é alarmante, viu? Falta de comunicação traz condenação. Na outra parte eu coloquei que uma boa comunicação traz salvação, porque
uma boa comunicação com Deus, através da oração, vai gerar a fé. E a fé em Deus é que vai me salvar, certo? A salvação vem de Deus. Se eu não me comunico com Deus, então eu estou condenado. Porque como é que olha aqui, se eu não me comunico com Deus, como é que eu vou produzir uma fé através da crença em Deus? Se a salvação é pela fé. Então, se eu não me comunico com Deus, eu estou me condenando, certo? Porque a salvação vem pela minha vem pela fé. E a fé, ela é produzida pela minha crença em Deus, certo? A fé vem de Deus, é Deus que dá para mim e para você, é Deus que desperta em mim e você para falarmos com Ele. Não foi nós que conhecemos a Deus, não foi a humanidade que se revelou a Deus, foi Deus que se revelou para a humanidade. Então, uma falta de comunicação com Deus traz condenação. Olha aqui, falta de comunicação traz pensamento vazio. A Bíblia diz que mente vazia é oficina de quê? Do diabo. Então, se eu procuro ocupar a minha mente, eu também estou honrando a Deus. Então, uma falta de comunicação traz pensamentos vazios. É isso que o diabo quer, que nós tenhamos pensamentos vazios, porque aquilo que está vazio entra tudo que é besteira. Olha aqui, falta de comunicação traz distanciamento. Vocês lembram agora com o problema da Covid-19, o distanciamento social que trouxe, onde aumentou o número de fim de casamentos, aumentou o número de problemas com depressão, com ansiedade, vários problemas, porque as pessoas estavam se distanciando das pessoas e só comunicavam pelas redes sociais. E rede social é bom, mas é melhor ainda nos comunicarmos pessoalmente. Então, falta de comunicação vai trazer distanciamento, que vai trazer muitos problemas. Falta de comunicação traz timidez, certo? Todos nós somos tímidos, todos nós. Todos nós somos tímidos, mas aquela timidez que é prejudicial é aquela que nos impede de falar com o próximo, de falar com Deus, de trabalhar, de estudar, certo? Então tem pessoas que não fazem isso por timidez, mas todos nós temos um pouco de timidez. Mas a falta de comunicação traz timidez. A falta de comunicação traz solidão. Como é ruim você se sentir só. Você está na solidão. Então, a falta de comunicação vai trazer solidão. A falta de comunicação vai trazer tristeza, certo? Vai trazer tristeza. Então, tudo isso, meus irmãos, é prejudicial. Isso é só uma parte. Tem muitos problemas que vêm por falta de comunicação. Mas que Deus nos ajude, né? Então, nós vemos aqui que a falta de comunicação traz muitos prejuízos, certo? Olha aqui, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 33, né? Por isso, meus irmãos, que nós temos que se comunicar é bom, mas nós temos que nos comunicar com pessoas que são pessoas tementes a Deus, pessoas que são alegres, pessoas que têm um pensamento pró-vida, certo? E não aquelas pessoas que em vez de nos ajudar a crescer, vêm nos arrastar para o mal. Por exemplo, pessoas envolvidas com drogas, pessoas envolvidas no meio do crime, são pessoas que precisam ser evangelizadas para serem salvas. Uma coisa é eu escolher com quem eu convivo, e uma coisa é eu evangelizar, certo? A evangelização tem que ser para todos. As pessoas que eu convivo, que são meus amigos, que eu frequento a casa dele, que ele frequenta a minha casa, esses nós temos que escolher pessoas que nos vêm trazer uma saúde espiritual, certo? Olha aqui, por outro lado, a comunhão entre os irmãos é agradável diante de Deus, Salmo 133, certo? Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então tudo isso aqui vai falar sobre a arte de se comunicar, né? Com sabedoria significa pensar antes de falar. Significa ainda falar com o intuito de edificar a vida do outro. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Então comunicar é uma arte, certo? E nós devemos pensar antes de falar. No capítulo 3 aqui, meus irmãos, para finalizar, vai falar sobre resgatando a comunicação saudável. Aí os tópicos é o seguinte: primeiro tópico, com meus pais, com minha família e com Deus. Resgatando, olha aqui, meus irmãos,
resgatando uma comunicação saudável, certo? Ou ainda uma comunicação, a comunicação saudável, uma boa comunicação. Nós temos aqui a comunicação de pais com os filhos e filhos com os pais. É importante quando nós vamos fazer as refeições, porque fazer refeição, o momento da refeição, café da manhã, lanche, almoço, jantar, deve ser um momento de prazer. E é muito bom nesse momento de prazer estarmos todos reunidos ali na mesa, porque sem ter a interferência de redes sociais, de outras coisas que vêm atrapalhar. Então é importante de nos comunicar. Aos pais é importante se comunicar com os filhos sem despertar a ira deles, e aos filhos é importante honrar os pais, porque é o mandamento de Deus: honra teu pai e tua mãe, para que eu prolongue os teus dias na terra. Ou seja, o que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo o seguinte: olha, se você honrar seu pai e sua mãe, eu vou prolongar a tua vida aqui na terra. Ou seja, Deus está dizendo assim: olha, eu vou te dar mais anos de vida se você honrar seus pais. Então veja a importância de uma boa comunicação com os pais. Olha aqui, nós temos comunicação com os familiares, com os vizinhos, com amigos. Lembra daquela passagem que o profeta mandou a mulher pegar vasilhas com os vizinhos para colocar azeite? Se ela não tivesse comunicação com os vizinhos, como é que ia pedir emprestado? É porque o meu vizinho é chato, porque é isso. Hoje nós ajudamos, amanhã nós precisamos de ajuda. Então é importante nós tratarmos as pessoas com decência e respeito, certo? Olha aqui, para finalizar, a lição vai falar sobre comunicação vertical, certo? O que é uma comunicação vertical? Uma comunicação vertical é a comunicação com Deus, certo? Já a comunicação é de baixo para cima. Então, a comunicação vertical é uma comunicação de baixo para cima, ou seja, da humanidade, de mim para com Deus que está lá em cima, assim, todas as estrelas. Então, isso é a comunicação com Deus. É chamada de comunicação vertical, de baixo para cima, certo? E existe a comunicação horizontal. A vertical é de baixo para cima. Só existe um que está lá em cima, que é Deus. Não mais ninguém. Então a minha comunicação vertical é para com Deus. Somente Ele está lá em cima. Então essa é a minha comunicação vertical. A comunicação horizontal é aqueles que estão ao meu lado. Aí vai entrar pais, filhos, familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, certo? Então, a comunicação horizontal é isso daqui, olha. Pais, filhos, familiares, vizinhos, amigos, esposa, esposo, colegas de trabalho. Então, vou repetir para finalizar. Comunicação vertical é a comunicação de baixo para cima, ou seja, de nós, da humanidade para com Deus. Por isso que é de baixo para cima, porque é para nós orarmos nos referindo a Deus. Somente isso, existe um ser que está lá em cima, que é Deus, que está acima de todos. Essa é a comunicação vertical. É a comunicação da humanidade para com Deus. E a comunicação horizontal é a comunicação social. É a minha comunicação com os meus próximos. Pais, filhos, familiares, vizinhos, amigos. Então, comunicação horizontal é o meu próximo, é todo aquele meu próximo. E comunicação vertical é para com Deus que está lá em cima. Vou parar por aqui, meus irmãos, paz do Senhor, e até a próxima lição. Acho que deu para vocês entenderem. Nós vemos aqui uma boa comunicação com os pais, nós não devemos ter vergonha dos pais. Para finalizar, a lição vai dizer o seguinte aqui, olha: unidade, serviço e amor nunca estarão separados nas Escrituras. Sem unidade não pode haver qualquer experiência de amor. Sem amor não pode haver qualquer experiência de unidade. Cada um depende do outro. Se você amar e servir aos outros, começará a experimentar a unidade do corpo de Cristo. Amém, meus irmãos? Paz do Senhor, certo? Paz do Senhor, e até a próxima lição.